ocorra assim, de maneira mais didática, de lembrar algumas linhas de atuações de trabalhos que no passado tiveram como noção esses registros de processos, né? Então, para isso, eu elenquei aqui alguns eventuais conceitos, né, que permeiam algumas proposições, como happening, performance, situação, ação e ações sem audiência. É necessário assim, que a gente tenha em mente, não como referência, né, essas proposições, mas que a gente tenha eles na memória para que a gente possa ter um distanciamento do que são essas produções atuais, de como hoje elas atravessam e trabalham com as imagens, né, com os registros desses trabalhos, para que a gente não seja forçado a compreender alguns registros de trabalhos hoje dentro de um entendimento que acaba indo lá pela década de 60, né, onde muitos desses documentos eram tidos como trabalhos artísticos. Então eu elenquei também alguns grupos, né, e essas imagens, como eu falei, elas servirão como vão estabelecer uma diferenciação por conta do perigo de reconhecer, né, nessas obras atuais, vínculos condicionantes muito fortes com as obras da década de 60. Então eu elenquei alguns grupos, como Provos, o Fluxus e mesmo a Internacional Situacionista, para que a gente tenha contato com algumas imagens e com algumas proposições que estão ligadas a essas imagens, né? E deixando claro assim, que essas proposições, elas muitas vezes dão corpo a esses registros, né? Mesmo que eles não sejam tidos ainda como registros obra, né, mas sim como registros memória, muitas das vezes. Então, aqui no Provos, a gente pode reconhecer que as imagens, elas não tinham um cunho de registro enquanto obra. Digamos que havia uma semiconsciência de que elas poderiam um dia vir a constatar aquilo que eles fizeram, né, os happenings, enquanto atividades artísticas, né? Então havia mais uma preocupação de provocação, de registrar essas provocações e, consequentemente, registrar o resultado assim, dessas provocações, né? Então, não havia um cânone sistemático ainda para efetivação desses registros, né? Então a gente já começa a perceber elementos na imagem que indicam, que dão sentidos, mas que talvez não tenham sido conscientes para eles, né? Por exemplo, aqui a bicicleta está ligada a uma proposição deles, que seriam os planos brancos, né? Um artista aqui de Belém até captou essa ideia e transformou num trabalho em 2008, se não me engano, em 2009, foi o Murilo Rodrigues. Então aqui a gente percebe os registros ainda, né, bem toscos, não havendo ainda uma preocupação de estetização, né? Aqui um registro que a gente pode ter como uma das primeiras body arts. E claro que a gente não está deixando de levar em conta que muitos desses trabalhos eles tiveram também como fundo, né, as ações dadaístas, futuristas. E aqui a Alain Caprol, que trabalhava dentro de uma realidade mais intelectual, mais racional em relação àquilo que ele fazia, e nos registros desses trabalhos, ficava bem claro essa ordenação que ele dava ao trabalho e uma preocupação com a composição da imagem, do registro, daquilo que estava ocorrendo, né? Havia uma racionalização da imagem, diferentemente dos Provos, onde não havia uma preocupação de pensar, né, o registro enquanto obra, enquanto entendimento de processo. No caso deles, a coisa acontecia de uma forma mais lúdica. Então aqui é um dos ambientes. Então
ele pensava os ambientes para serem vivenciados, né, para serem explorados, experimentados pelo espectador. E aqui eu coloquei essas duas imagens só para a gente ter fazer um paralelo assim, entre um registro que foi feito na década de 60 e um registro atual, de uma imagem que eu não sei, na verdade, se é um remake do trabalho dele, ou se é realmente o trabalho dele, mas aí a gente vê todo um cuidado na elaboração da captação do ambiente, né? Planos, luzes, enfim. A Internacional Situacionista, algumas proposições ligadas, né, ao grupo, e mais uma vez assim, o modo de percepção desses registros, ele opera também, não é só isso, né, mas ele acaba operando também em torno de algumas proposições que vinham desses grupos, né, e que também estavam ligados a um determinado contexto social, econômico, político, algumas necessidades e demandas e faltas, né? Porque hoje os trabalhos, esses registros de arte relacional, elas ocorrem a partir de necessidades, de demandas que são nossas, desse momento presente. Então, por conta disso, é interessante que a gente possa ter um distanciamento dessas operações mentais que foram feitas antes. Os registros, havia uma preocupação da politização das imagens, né? A imagem tinha um cunho mais revolucionário, e uma preocupação de desmaterialização da obra mesmo, e consequente transformação dela em ato, em ação, né? É o grupo Fluxos, algumas proposições, né? No Fluxos, nós começamos a perceber assim uma certa consciência maior na hora da efetivação do registro, né? A gente percebe na composição da foto mesmo uma preocupação deles em abarcar não somente os participantes da ação que se dava de forma coletiva, né, mas também a inserção dos objetos que eram utilizados naquele momento. Então a relação ela se dava tanto com as pessoas que estavam ali, entre as pessoas que estavam ali, quanto deles e os objetos, né. Cristina Freire dizia que havia uma preocupação deles em dar um conceito ao corpo, né? No sentido de se esforçar para dar corpo ao invisível, né? Um esforço que ia um pouco de contra o conceitualismo assim, exacerbado da década de 60. Né? Os objetos aí, eles entram como comissuras, né? Eles não apenas servem de estímulo à memória, né, como no caso das imagens do Provos, mas encorajamento a expansões, né? Quer dizer, qual era a função daqueles instrumentos, daqueles objetos ali, quando eles se deixavam entrecruzar com as pessoas que estavam naquele momento operando aquela ação ali, né? Então, cada elemento na cena, ela compunha um conjunto, né, uma totalidade. Então, os registros também, eles acabam evidenciando a fusão de todas as categorias separadas da arte. Então, nesse momento aí, entre cena também, as ações sem audiência. Na década de 60 era comum os artistas terem lá a sua máquina de filmar, a sua máquina fotográfica. Poucos, na verdade, tinham, né? Mas era comum, começou a ficar comum os trabalhos feitos dentro de ateliê, né? As experimentações feitas dentro de ateliê, e muitas vezes o intuito era entrecruzar esses trabalhos que eram feitos em espaços privados e, ao final, consequentemente, eram mostrados ao público. E aqui a gente começa a discutir propriamente esses espaços criados hoje a partir de relações entre pessoas e dessas pessoas com os objetos. Algumas proposições desses trabalhos, né?
E aí, as performances em audiências feitas dentro de ateliês na década de 60 apresentavam ao público elementos de domínio privado do artista, mas ainda assim, muitas vezes, não saíam dos ateliês e apresentavam somente resultados ao público. Nos espaços de convivência, que a gente vai ver agora, o processo todo se dá pelo e para o público. A obra são os outros, e o resultado da relação deles com o espaço e dos imprevistos que esse espaço pode vir a gerar ali, que também são tidos como partes da obra, partes do processo. Nos espaços de convivência, o processo todo se dá pelo e para o público, como eu falei, e os registros, então, não são somente mais o desejo de habitar a própria obra, como frisava o Elliot Sica, né? Mas a obra aí se torna um desejo de habitar o mundo. E tudo aquilo que dele faz parte, incluindo acidentes, volto a dizer, imprevistos. E no caso do registro fotográfico, isso é interessante. Pouca luz, má composição, falta de foco. Tudo aquilo que antes era tido como algo evitável, se houver esse tipo de acontecimento durante o processo, ele é tido como parte do trabalho. A compreensão maior entre as coisas, ela acaba partindo da observação do dia a dia e de nossa capacidade de promover links, por vezes absurdos, entre elementos e conceitos dispersos. Então, disparidade e fronteira acabam tendo que ser repensadas, né? Aqui um trabalho da Maria Ladardô e do Fábio Moraes, dessa Bienal agora, 2006, se eu não me engano, foram 5 espaços chamados terreiros. Ou seja, então, o registro, não dando conta do evento, por conta das etapas, né, vivenciadas dentro desses espaços, eles forçam-nos a ir atrás do complemento que não está contido muitas das vezes na imagem, né? Muitos desses trabalhos, eles acabam consequentemente indo para uma produção, uma quantidade muito grande de registros, né? Então, daí muitas das vezes o registro vira acompanhado de poesias, contos, crônicas, e de serem substituídos por outras formas de apresentação do ocorrido. Então, esses artistas assim, eles propõem momentos de socialidade e objetos que propõem essa sociabilidade, né? Muitas das vezes dispensam a estetização da imagem, né? E aqui o trabalho da Maria Ladardô, chamado Biblioteca de Babel, onde ela recebeu muitos livros, todos enviados pelo correio, de pessoas em toda parte do Brasil. E daí, nesse espaço, as pessoas tiveram como acessar esses livros, né? Tiveram liberdade para estar interagindo com todos esses objetos aí presentes. Então, assim,